trabalho, se há posições incômodas para o trabalhador, se ele tem sobrecarga no trabalho. Então, o empregador vai marcar isto declarando para quem? Para o E-Social. O E-Social é instrumento de quem? Da Fazenda, da Receita. Nunca mais veremos esses dados. O empregador vai fazer isso pelo contador, é o contador que vai preencher isso. Se vocês forem em cursos de E-Social, só tem contador. Então, o contador é que vai escrever isso daí, e o trabalhador vai, então, um dia entrar. Digamos que ele tenha a coragem de entrar um dia numa ação judicial, etc., vai ser requisitado para o E-Social, o juiz vai chegar e vai falar assim, minha cara ou meu caro, você realmente trabalhou em condições maravilhosas, porque aqui está a plataforma do E-Social que está dizendo isso. Então, isso é uma coisa muito importante, vai entrar em 2019. E, finalmente, só para finalizar mesmo, né, eu gostaria de falar o seguinte, um elemento que é um agente muito importante em todo o sistema de tutela. O sistema de tutela faz com que o trabalhador ele seja invisibilizado, que seu acidente, sua doença seja invisibilizado. Quando ele vai para o INSS, a perícia do INSS também descaracteriza, e na Justiça do Trabalho também ele tem descaracterizado esse tipo de adoecimento. Bem, quem é o elemento, quem é o agente que esse sistema utiliza? O médico. O médico. Por quê? Na empresa, o médico que diz, olha, você pode trabalhar ou não pode trabalhar, essa doença é do trabalho ou não é do trabalho. É ele que diz, né? Por que ele diz? Porque ele é contratado para isso, e contratado legalmente, a empresa é obrigada a ter. Então, vejam como o sistema de tutela vai contra o trabalhador e contribui para o ocultamento, né, do adoecimento, dos acidentes. Na perícia do INSS, é o médico perito também que define se ele tem direito a entrar no sistema do seguro social ou não, né? E a perícia do INSS seria totalmente desnecessária, porque se as pessoas tivessem assistência à saúde, o próprio médico assistente, o profissional de saúde do SUS, poderia dizer se está incapacitado ou não. E, terceiro, na Justiça também. Na Justiça é perito médico em geral, embora hoje nós tenhamos alguns profissionais, né, da área de saúde que já estejam fazendo perícia e de forma reconhecida pela Justiça. Mas, geralmente, é médico. O médico também tem essa cabeça de médico, digamos, que vê a parte física, né, a parte física visível. Ele tem digamos, um conceito bastante restrito de adoecimento, e ele vai considerar isso nas suas perícias também. Muito provavelmente, numa pesquisa que eu fiz aí, tem 50% dos casos que nitidamente são de doenças ocupacionais não são reconhecidas por esses peritos. Tá? Então, eu acho que é isso que vai piorar, né? E, junto com isso, com essa reforma trabalhista, na verdade, a reforma da Previdência Social ela está metade feita, porque você vai ter muitas interrupções de tempo de contribuição e poucas pessoas chegarão até a idade X com o tempo suficiente para se aposentar. Então, nós estamos numa situação bastante difícil, né? E, bom, depois eu falo um pouco de ideias que eu tenho, que eu acho que é uma situação difícil, mas não sem saída, claro, né? Saída que eu não tenho a saída, mas a gente junto vai construir, né? Obrigada. Obrigada, Maria. E aí a gente vai dar continuidade, então, com a Fernanda Magano. Por favor. Obrigada. O microfone 10 e 5. 10 e 5 também. Tá. Obrigada. Apresentação, Selma. Bom, boa tarde a todas e todos. É muito bom estar aqui. Agradecer o convite do CRP e essa relação de parceria que a gente vem estabelecendo ao longo dos anos com as entidades, e a importância da referência de trazer o sindicato para se conhecer a diferença entre os papéis das instituições, porque, muitas vezes, na universidade, que seria um espaço privilegiado para isso acontecer, acaba não acontecendo. Nas aulas de ética, que eram para falar das duas entidades, muitas vezes se fala só do código e perpassa, inclusive, por não falar nem das atribuições do próprio sistema conselhos, e essa relação do mundo do trabalho, que está diretamente ligado com as duas entidades, em algumas situações se imbricam, mas é uma tarefa aí do sindicato. E pensar que uma questão que é importante a gente, de pronto, já iniciar conversando,
é que o Sistema Conselhos de Psicologia ele faz todo um cuidado de fazer eventos, atividades, um congresso que prepara, inclusive, as pautas que a categoria quer para os próximos 3 anos de gestão, mas ele faz isso atendendo à sua relação do cuidado com a sociedade. Ou seja, preparar bem o psicólogo para que ele não cometa infrações éticas, para que ele atenda bem a sociedade e, assim, cumpra o seu compromisso social. E a entidade sindical ele tem uma relação direta com o cuidado do trabalhador e trabalhadora psicóloga. E esta referência que também precisamos aqui um pouco sinalizar o quanto, no forma como o CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, a forma como as relações de trabalho vão se estabelecendo no cotidiano, o profissional psicólogo, psicóloga, acaba se considerando como um profissional diferenciado, um profissional de saúde, e vai se descolando da relação do trabalho. E vai perdendo o sentido de ser classe trabalhadora, se isolando e sofrendo daí uma série de fragilidades que a gente sofre, né? E não estamos aqui apelando para ter uma questão corporativista de categoria, mas estamos fazendo toda uma leitura que é esse do dever ético-político de enfrentar a precarização. E, para enfrentar a precarização, é reconhecer que a gente precisa se colocar como classe trabalhadora e, aí sim, mudar o patamar das relações nessa lógica do mercado de trabalho. Então, é o compromisso do Sindicato das Psicólogas para o enfrentamento da precarização. Aí é uma brincadeira de colocar psicólogas, né? Porque o nome de registro é Sindicato dos Psicólogos, então essa contradição persiste, e como é de uma referência do Ministério do Trabalho, a gente precisa se apresentar assim, formalmente, mas a gente sempre destaca psicólogas pelos 98%, que é a referência da categoria. Então, os quase 300 mil, né, a gente tem 98% que são psicólogas. Pode passar. Ah, está aqui na mesa, né? Obrigada. Foi 2, não? Ah, tá. Então, primeiro apresentar, a gente é uma entidade de base estadual, filiada à CUT, filiada à FENAPSE, que é a Federação Nacional dos Psicólogos, e também relacionada à FETS, a Federação Estadual de Seguridade Social. E aí faz a referência que a Maria Maeno falou lá, do tripé da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. Então, a referência direta, que o vínculo de trabalho do psicólogo, prioritariamente, está nesta relação da seguridade, né? Claro que temos profissionais na educação, na docência, no sistema de justiça, mas que esta relação de saúde, assistência e previdência ela tem um destaque importante. Ele tem aí a referência da luta clássica de corte cooperativo, porque é um sindicato de categoria, então não é um sindicato geral, né, como um Sindsaúde, como um sindicato do Citraenfa, que pega todos os profissionais da assistência social, mas ela quer tratar, e a gente tem se posicionado ao longo dos seus 45 anos de existência, como um espaço de discussão mais ampla com os interesses da sociedade, buscar a conquista de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras, mas nessa relação de buscar a justiça social, a defesa das políticas públicas e o Estado aí na luta contra o preconceito, a discriminação, a violência e na defesa da dignidade humana. Então, esse corte classista passa, então, por se considerar da classe trabalhadora e fazer as ações junto com a central, participar dos movimentos e fazer do espaço do sindicato espaço para fóruns mais amplos. Então, hoje, a gente reúne no sindicato o Fórum Estadual dos Trabalhadores da Assistência Social, mensalmente, a Frente Estadual da Luta Antimanicomial, um grupo que se chama GIC, Grupo Interinstitucional de Queixa Escolar,
que faz a discussão da medicalização da vida e da sociedade. A gente tem lá também a reunião mensal do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, são espaços plurais que vão fazer essa relação com as outras categorias e com as lutas que a gente acredita que são fundamentais na sociedade e aonde deve ser o exercício profissional mais firmemente estabelecido. Não que as outras áreas não tenham importância, mas essa relação de valorizar a condição de uma sociedade mais justa, mais digna, mais fraterna. E as ações do campo sindical vão fazer essa relação com esses fóruns da sociedade civil como ferramentas da sua atuação política. Então, a gente tem a construção com as trabalhadores e trabalhadoras da Seguridade para pensar as políticas sociais, econômicas e também aquilo que é do corte sindical mais claramente descrito, né? Então, as negociações coletivas, trabalhistas, a representação aí com a questão advocatícia, contábil. Então, essas questões também são valorizadas no espaço sindical e são as atividades precípuas de um sindicato, mas sempre pensando numa condição ainda maior de atuação. E aí, para a gente falar como é que a gente enfrenta a precarização, a gente tem que falar da conjuntura atual em algumas pinceladas, né? A gente vem de um processo que vai se estender de 2010, 2013, toda a história das catracas, só que não era bem uma catraca no caminho, né? A crise mundial estrutural, toda uma barbárie da vida social se estabelecendo, recessão, desemprego, os discursos de ajuste fiscal, toda uma questão de diminuição dos direitos sociais se colocando, um movimento que vai criminalizando os movimentos sociais, isto ainda mesmo dentro do segundo mandato da Dilma e todo o horror que foi aquele arbítrio daquela lei que hoje tem sido usado contra nós excessivamente, e a questão aí de uma democracia que vem cada vez mais restrita e de cooptação e um Estado que vai ficando blindado, especialmente no Estado de São Paulo, o que foi a gestão do Alckmin e as mazelas para os trabalhadores, a gestão do Dória no município, e agora, infelizmente, Dória aí como governador. A questão, então, passa de uma situação que a gente tem uma lógica neoliberal, todo um processo que foi se arrastando para construir uma configuração do golpe que vem em 2016, né? Então, todas as questões econômicas, todas as prerrogativas, e finalizando aí o golpe em 2016. Falar dessa cronologia, então, os protestos de junho, terrorismo econômico, reação dos perdedores e uma desconstrução da Dilma Rousseff, vai apontar, né, essa radicalização e essa oportunidade histórica que os liberais tiveram de formular o golpe com a história das pedaladas fiscais, né? E isto é um absurdo tamanho à medida em que, se a gente fosse olhar os governadores da época, pegando o Distrito Federal mais os 26 estados, pelo menos uns 24 tinham que ser impeachmentados também, porque pelo menos 24 dos governadores haviam feito pedaladas fiscais também. E essa relação desse processo liberal conservador faz ataques em todas as frentes. Então, toda a questão da reforma ministerial acontecendo, fim da Secretaria Especial de Mulheres, o fim da Secretaria Especial de Direitos Humanos, todo o ataque ao Estatuto da Criança e Adolescente e a volta à pauta da questão da redução da idade penal, todos os ataques à LGBT e ataques não às políticas, mas à vida, né, das pessoas, toda uma relação da sustentabilidade ambiental com a musa do veneno aí sendo a possível ministra, a questão urbana atacada com a possibilidade, porque isso aparece nos discursos, vai e volta, com o fim dos ministérios da cidade, toda uma questão aí da volta do trabalho escravo se colocando, toda uma relação da reforma liberal do Estado com a ameaça de privatização, porque o Guedes é o muso das privatizações, toda uma soberania nacional ameaçada com as relações espúrias com os Estados Unidos da América, a questão dos direitos sindicais e trabalhistas sendo colocado para baixo de qualquer condição,
a relação macroeconômica também sendo priorizada, toda uma relação aí de previdência ameaçada com as reformas, o SUS e o SUAS, os Sistemas Únicos de Saúde e Assistência, com um corte transversal nos recursos, ameaça os benefícios de prestação continuada tão necessários para a subsistência da assistência, e a educação também é ameaçada. É ameaçada em que sentido? Pode... sou eu aqui, perdão. De que, nesse cenário do golpe, veio, então, a PEC da morte, né, a Emenda Constitucional 95, que põe os orçamentos, saúde, assistência e previdência, para brigar entre si. Então, é uma apropriação do dinheiro público em benefício de uma minoria, porque é o discurso do ajuste fiscal, mas a gente sabe a serviço do que esse ajuste fiscal está, o desmonte das políticas públicas, e aí essas políticas públicas que são tão caras e que abriram um vasto mercado de trabalho para psicólogos e psicólogas. E essa relação aí do exercício da psicologia ameaçado nessa realidade, nessas mudanças da realidade social. Esse regime fiscal ele é nocivo porque ele congela em valores reais, ou seja, o orçamento não pode ultrapassar a inflação do ano anterior, então não passa por porcentagens, passa pelo número, e esse congelamento é por 20 anos, colocando esses orçamentos para brigar para pagamento de arrolagem da dívida interna. Então, pensar esse mundo do trabalho, como a psicologia vai se colocar nesse mundo do trabalho, é pensar essas condições aí que ficam cada vez mais precarizadas, com a intensificação, pressão do tempo, intensificação do controle, a gestão pelo medo, né, as ameaças, e isso vai fazer toda uma fragilização da saúde física, mental e subjetiva desses trabalhadores. E essas características da precarização e vulnerabilidade vão produzir a ausência de vínculos trabalhistas, então é um fenômeno que tem acontecido fortemente na psicologia pela pejotização, né? A pessoa que vira uma empresa, então é a pessoa jurídica, mas é a pessoa, a empresa de um homem só, de uma mulher só, e o fim dos direitos conquistados, porque nessa condição do trabalho doméstico ou de uma relação do trabalho homem e dessa relação aí, dessa exploração da pessoa jurídica, você não tem o descanso remunerado, férias remuneradas, nem os benefícios todos colocados. E essa precarização passa pelas formas de contratação, pelas condições de vida de trabalho que ficam precarizadas, o fim de uma relação de trabalho constituída de fato e uma fragilização das instituições públicas. Então, essa conotação de precarização, ela vem, e aí eu fui buscar a referência do dicionaresca, para pensar que ela é da lógica de um substantivo feminino, né? Então, quanto esse universo da precarização e as psicólogas e toda essa relação vai se fazendo pela essa transferência das atividades, mas numa relação que é exploratória e que vai produzir os assédios, as violências e os adoecimentos. E, então, nos colocando em vulnerabilidade, essas situações de fragilidade, desproteção, debilidade, desfavorecimento, e numa condição de um trabalhador e de uma trabalhadora que tem que fazer o cuidado do outro, né? E o quanto, muitas vezes, ele próprio está necessitando de cuidados, como bem foi dito aqui pela fala da Carol pela manhã. Então, como é que a gente vai fazer o enfrentamento dessa precarização? A gente precisa pensar formas e manejos de lidar com essa flexibilização, pensar a reorganização disto e enfrentar a perspectiva aí colocada hoje da meritocracia, né? Esse binômio da meritocracia, qualidade e produtividade, do mérito individual, precisa ser superado, porque isso está o cerne aí dessa maior exploração das relações de trabalho. Então, pensar como é que a gente vê o futuro do trabalho, né? Como é que a gente enfrenta essa deterioração e desestruturação colocada? Qual é a referência da gente fazer o enfrentamento contra o bloco patronal, que tem ganhado, né, de lavada, infelizmente, essa relação? Qual é as tensões em torno das reformas? Né? Como é que a gente consegue fazer um jogo em que
cada um de nós, trabalhador e trabalhadora, se reconheça como tal e faça um caminho de esclarecimento, que o déficit da Previdência é uma mentira, é uma falácia, o esclarecimento de o que está em jogo nessa questão, que é uma relação de disputa colocada, e a gente tem aí colocado uma regressão social importante. Então, a gente tem aí essas modificações do sistema de emprego e o fim do dito estado de bem-estar social, que vinha aí da era Vargas, da CLT, por essa relação aí de exploração. Então, a gente tem uma reconversão econômica e tecnológica, que querem nos fazer voltar a ser agrários e não desenvolvimentistas, político-ideológico, então, toda essa questão da tradicional família brasileira e esses discursos horrorosos que a gente tem enfrentado e as políticas de ódio, e toda uma reconversão sociocultural. Outro dia, conversava aqui, saudade dos anos 80. Né? Então, a referência aí de que a gente tem que voltar para o bom e velho Karl Marx, né? Essa sociedade aí enquanto luta. E a gente está sendo forçado cada vez mais, isso já era uma prática de pensar como Durkheim, né? Essa questão da coalizão e de uma sociedade supostamente harmônica. Harmônica em que condições? Na condição da exploração. Né? E é isso que tenta se reafirmar agora com essa gestão que está colocada aí para o nosso futuro. Então, a gente tem aí a potencialização dos lucros desse capitalismo contemporâneo, pensando na mecanização, trabalho multifuncional e toda uma flexibilidade da produção. E aí, a questão dos mais jovens não terem caminhos, os mais experientes serem desvalorizados e essa precarização do trabalho. Então, fazendo assim a perda da identidade social. E aí, para ir finalizando, os desafios para o movimento sindical. A gente precisa pensar, mesmo nessas condições, quais os caminhos que a gente tem para ampliar a negociação coletiva e tentar fazer a negociação coletiva por períodos mais longos, tal como os modelos aí que estão colocados pelas indústrias aí automobilísticas e o modelo que vem sendo apresentado pelos metalúrgicos. Evitar o retrocesso social dos direitos dos trabalhadores, fazendo aí a questão de prevalência do negociado sobre o legislado, que é o discurso que eles colocam e que a gente vai ter que lidar com esse discurso e fazer o enfrentamento. Reestabelecer os poderes do sindicato, que estão sendo restritos cada vez mais para essa questão das homologações, rescisão e a chamada assistência sindical. Então, a questão de benefícios sindicais como suposta saída. Não, queremos luta, queremos organização. As questões dos benefícios fazem parte do pacote, do combo, mas eles não podem se restringir e acabar com a lógica do movimento sindical, de fato, é toda a sua importância histórica. Então, o papel do sindicato tem que se aprofundar cada vez mais na relação dos locais de trabalho, fazer aí toda uma questão da representação desses trabalhadores e trabalhadoras, evitar o retrocesso social. Então, a gente precisa, mesmo com todas as dificuldades de arrecadação, fazer aí a relação com os trabalhadores e a proteção desses trabalhadores, e não numa lógica minimalista, como está sendo colocada pelos governos. Voltar à Carta de Princípios, como disse de manhã o Dari, da OIT, né? Pensar, então, essa agenda do trabalho decente, e que vem lá de 88, mas toda uma construção da própria OIT, que é lá de 19, do Tratado de Versalhes. Né? Então, quanto a gente vai e volta historicamente no tempo, e discutir a questão da liberdade sindical e negociação coletiva. Vedação do trabalho forçado, defesa da dignidade da pessoa humana, a não discriminação que apareceu aqui nas várias mesas, a prevalência dos direitos humanos e a questão dos direitos constitucionais mínimos, que têm que ser irredutíveis, e preservar ainda o que é possível da nossa Constituição, que está sendo rasgada, e enfrentar essas dificuldades como? A gente precisa ter o caráter associativo. Então, as pessoas precisam se interessar, se filiar, se aproximar, para que a gente possa fazer a superação de uma lógica individualizada, de pensar numa questão umbilical do seu problema, mas pensar a sociedade, os problemas sindicais, como um modelo mais complexo a ser enfrentado dessas relações de trabalho. Então, para ir finalizando, que eu já estourei meu tempo, a luta contra a higienização social,
que é colocado, então, pelos nova forma de organização da sociedade, como eles têm dito, fazer aí a efetivação do controle social e a defesa desse controle social. Então, lembrando que ano que vem é ano de Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Assistência Social, nos envolvermos nelas, fazer os manifestos pela revogação da reforma trabalhista e pela não realização da reforma da Previdência, como disse a Maria Maeno, a parte que falta, né, dessa reforma. A eliminação do limite da lei de responsabilidade fiscal, pensando numa lei de responsabilidade social, para que saúde, assistência, previdência e educação possam ter os seus direitos garantidos, a questão dos impostos às grandes fortunas e a rejeição de todas as medidas contrárias aos direitos das trabalhadoras. Então, juntos somos mais fortes, ninguém larga a mão de ninguém, e ânimo, companheiros, porque a vida está pedindo mais, e que a gente possa ter força para enfrentar o que vem pela frente, porque não será fácil. Obrigada. Então, vamos seguir com as perguntas aí pelo adiantado da hora, né? Alguém já formulou? Alguém tem perguntas? E aí, enquanto chega o microfone, lembrando aí das propostas, então, já estão escrevendo, já formularam as propostas? Bom, parabenizar a mesa, né, em primeiro lugar, e os resistentes e bravos sobreviventes do dia todo, um sábado, e dizer assim, enfim, eu fiz uma coletânea aqui de coisas que foram ditas durante o dia, nesse sentido, né, nessa direção do enfrentamento e tudo mais, que acho que é uma das grandes pautas hoje, né? Então, disputar narrativa, traduzir nas relações a dimensão do afeto, não soltar a mão, né? Pensar estratégias utilizadas, criativas, que foram utilizadas aí no vira-voto, né? Acho que a gente está em busca mesmo dessa construção, e acho que estar em busca dessa construção já revela uma força inenarrável da nossa parte, porque o que está acontecendo é de abater qualquer um, né? Mas a gente tem que ser igual massa de pão, né? Como diz, acho que é o Lula, né? Que quanto mais bate, mais cresce. A gente tem que ser assim, porque então assim, estou pensando nisso, né? Então, disputar narrativa, afeto, não soltar a mão, criatividade nas ações, que espaços ainda não estão marcados, talvez esses que a gente tenha que ocupar, né? Aproveitar todos os espaços de liberdade do jeito mais potente que a gente conseguir, e aí seguir pensando em como se organizar para enfrentar essa realidade toda, que acho que está bem claro que é bem complexa. Não é menos uma pergunta e mais uma síntese aí de algumas coisas. Então, eu vou aproveitar e vou falar uma coisa que eu tinha pensado. Primeiro, hoje, todo o movimento sindical tem falado muito o seguinte: nós temos que voltar a fazer trabalho de base. Mas, especificamente, as pessoas não falam exatamente o que é esse trabalho de base. Porque, se nós formos pensar nos metalúrgicos, químicos, nas categorias tradicionais bancários, hoje há uma dicotomia, um distanciamento, mas não é distanciamento de distância apenas, mas de pensamento. A direção sindical pensa de uma maneira e a categoria pensa de outra maneira. A categoria pensa que este governo é um governo que vai dar certo, porque colocamos os corruptos na cadeia, então agora nós vamos realmente melhorar e Brasil para frente. As categorias de trabalhadores, muitos estão pensando, não estou dizendo a maioria, porque eu nunca fiz essa enquete, né? Mas existe essa dicotomia, claramente, e isso constatada pelo movimento sindical. E aí, o que é que pode se fazer? Não é campanha, porque campanha é de vez em quando, campanha é aquele momento de pico. Eu acho que a gente tem que fazer uma atividade constante, permanente, o tempo todo. Nós não estamos acostumados a exercer o direito de cidadania, que quer dizer participar de tudo, não só nas eleições. Nós não estamos acostumados, a gente vai lá, fala de eleição, Brasil democrático, Brasil sem discriminação, etc., vai lá e vota, e depois nunca mais, a gente esquece dos parlamentares, nem lembra em quem votou, etc. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa diferente. Eu acho que, onde nós formos, nós temos que estar disponíveis para conversar com as pessoas, aproveitar
e fazer com que as pessoas sejam esclarecidas. Nós estamos fazendo uma atividade aos domingos, na Avenida Paulista, quando ela se fecha, das 14 às 18 horas. Né? E a ideia é a seguinte, colocar, olha, pergunte, SUS e Previdência Social. São voluntários, e a gente chega lá e muita gente ou dá apoio, ou muita gente... Nós encontramos a gente do 17 aí, mas, assim, muita gente vai lá e pergunta sobre Previdência Social. Vai lá um casal de velhinhos, a gente fala assim, a senhora vai... A senhora sabe que a senhora tem direito à pensão, ou o senhor tem direito à pensão. Caso um dos dois faleça, que é uma preocupação, muitas vezes, que eles têm, de deixar alguma coisa para o outro. Fala, você sabe que no sistema de capitalização que eles estão querendo fazer, não vai ter mais isso daí. Eles dizem, puxa, mas então meu filho, eu tenho que falar com meu filho, sabe? Então, você vai fazendo um trabalho, não com a sua categoria especificamente apenas, mas você vai contagiando a família dessas categorias, esses trabalhadores em todas as suas dimensões, nas dimensões de lazer, não que a gente vai querer estragar o lazer dele falando que o problema da gravidade, mas se eles quiserem buscar, se eles vierem buscar, eu acho que nós temos que ter essas referências para conversar com as pessoas. E, assim, todos nós aqui somos profissionais de saúde, a maioria, ou a gente é interessado, nós sabemos mais do que a 99% que estão nesses lugares todos, que as pessoas não têm informação, porque elas não se informam bem, elas se informam por onde? Pela mídia tradicional, em geral. Porque o WhatsApp só traz bobagem. Bobagem não no sentido só de fake news, mas de bobagem mesmo, gente caindo, se rolando, essa coisa de Faustão, entende? Que todo mundo se diverte, é um divertimento abrutalhado que a gente tem. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de coisa. A outra coisa, rapidinho, a rede de comunicação popular. A gente sempre fala, a Globo é isso, aqui, mas todos nós temos ilusão na Globo. Queremos, se sair na Rede Globo, então, mas se sair uma vez, vai sair distorcido e não adianta nada. Então, a gente tem que fazer um trabalho permanente. Nós temos blogs, nós temos a mídia sindical, é poderosíssima, tem uma capilaridade enorme no país inteiro. Acho que a gente tem condições de fazer isso, de fazer com que chegue a cada pessoa por meio disso. Usar as linguagens diversas que a Renata levantou aí, mas de verdade. Assim, a gente fala isso, mas acaba não fazendo, eu acho. Então, não tem aquela coisa do luta contra a AIDS, não, esse aqui é da AIDS, é isso mesmo. E tem também aquela coisa do teatro, também que o pessoal do teatro fez. Eu acho que a gente tem que inventar, fazer coisas que lembrem a luta pela seguridade social, pela segurança, sabe, por um país inclusivo, sem discriminação, que a gente tem que criar essa marca. Nós temos que ter essa marca. E esse é um desafio, eu acho, para o movimento sindical, né, e para os conselhos, etc. Dizer que fico muito contente. Essas atividades que nós estamos fazendo chamam-se conversas públicas sobre SUS, Seguridade Social. Agora, eu fico muito contente que o Conselho Regional de Psicologia faça discussões desse tipo, porque o Conselho Regional de Medicina houve uma disputa recentemente e ganhou a pior chapa do MBL, E o Conselho Federal de Medicina também é a turma do MBL. O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, publicou uma resolução agora, permitindo ao médico do trabalho abrir sigilo médico nos casos de defesa da empresa contra o nexo técnico-epidemiológico, que é aquela coisa da Previdência. Então, para defender a empresa, os médicos do trabalho poderão abrir o prontuário do paciente. E isso vocês sabem, vocês são psicólogos, é uma coisa gravíssima, porque nem em caso de morte a gente poderia fazer isso, né? Nem em caso de morte do paciente a gente poderia fazer isso. Então, imagina com Bom, aí o Ministério Público do Trabalho já intimou o Conselho Federal de Medicina a rever isso. O Conselho Federal de Medicina se nega, quer dizer, não é uma coisa fortuita, se nega e com respaldo de empresas e todo esse arcabouço do sistema que a gente tem. E vai correr uma ação civil pública contra o Conselho Federal de Medicina, para vocês verem o nível que nós estamos. Né? E basta ver, né? Xingamento de médico cubano, né? Enfim, é isso aqui. A categoria médica simplesmente é uma categoria que tem que ser modificada de fora para dentro, porque de dentro para fora não modifica nada, não adianta. Então, isso que eu queria complementar na minha fala. Bom, eu acho que é super importante a gente ficar
nesse espaço aqui, também pensando nas questões específicas da categoria psicólogo, né? Eu fiz a volta de pensar o macro, mas voltando para o micro. E aí, quando você falava isso, eu lembrei, Maria, que a gente fez toda uma luta com o Berzoini para fazer toda uma questão do INSS, aquele projeto de lei que era belíssimo, que saía da figura da perícia médica para uma perícia multiprofissional, e, na relação direta da Associação dos Médicos Peritos, eles foram lá e afundaram o projeto de lei. Então, passa por uma lógica de reserva de mercado, mas que é uma reserva de mercado baseada numa relação perversa de não valorização da vida humana e não cuidado com a saúde do trabalhador, né? Então, quanto essas coisas também vão criando tensões entre as categorias profissionais, e a gente teve agora um impasse grande, teve recente, há 10 dias atrás, 12 dias atrás, a eleição do Conselho Nacional de Saúde, né? E, na discussão entre os trabalhadores, a única entidade médica que estava lá era a Federação Médica Brasileira, que ainda não está MBL, mas tem todas as idiosincrasias das características das entidades médicas. E eu penso que o SUS é saúde coletiva, tem que ter todo mundo, inclusive médicos. Então, quando foi fazer a votação entre os trabalhadores, quem votaria para a Federação dos Médicos está, eu votei eles para condição de suplente, porque eu achava que tinha lá toda uma relação que a gente estabelecia de frequência, de presença, de ajudar a construir a luta coletiva, de pensar o projeto para o SUS, né, de um plano de carreira que seja multiprofissional e não só a carreira médica, como muitas vezes eles passam a defender até na relação direta com o legislativo. Mas eu fui uma das poucas representações de categoria e entidade, porque ali eu estava votando como FENAPSE, a votar neles. Eles depois até vieram agradecer e tal. Mas aí, num segundo momento, criaram uma celeuma e quase uma lógica de chantagem ali para tentar se garantir numa titularidade, né? Fazendo essa relação de prevalência de uma categoria sobre outra. E aí, pensando nessa lógica que a gente está pensando de estratégias, é junto mesmo, então um não é melhor que o outro, né? Como é que a gente faz esse processo de conversar com as categorias profissionais da saúde, da assistência social, para a gente fazer ações em que a gente pense no coletivo, no bem comum da sociedade e na população atendida, né? Então, quando você trouxe esse exemplo e essa notícia que eu desconhecia dessa resolução do CFM, que é uma excrescência, mas me fez lembrar dessas situações, né? Do quanto também a gente precisa avançar. E esse é um elemento polêmico, que teremos tensões na própria categoria dos psicólogos, porque a gente tem eleições para o ano que vem e a gente tem uma parcela da categoria que quer se defender corporativa, pensando só nos seus interesses, e a gente precisa fazer essa reflexão a serviço de quem estamos, né? E como é que a gente vai cuidar da sociedade de um jeito justo, humanitário, valorização dos direitos humanos, sem abrir mão dos princípios que construímos até aqui, as resoluções que temos e todos os enfrentamentos midiáticos que a gente está passando nesse momento, né? Com Marco Feliciano querendo abrir uma CPI contra as entidades da psicologia, né? Então, quanto a gente precisa se manter firme, constante, não negando toda a história que construímos, com a cautela devida, né, para os enfrentamentos próximos, mas sem abrir mão de princípios. Para, aí sim, garantir um trabalho em que a gente seja reconhecido dentro das normativas que estão estabelecidas para o nosso exercício profissional, né? Porque agora, no cenário que temos para 2019, a gente vai ter muitas empresas querendo violar direitos trabalhistas, incentivando que os profissionais psicólogos o façam, né? Sejam um instrumento para essas falcatruas, perversões, e aí a gente precisa ter ciência, consciência e clareza que não devemos nos submeter a essas coisas. E buscar as entidades para o seu respaldo, seu apoio para o enfrentamento necessário. Porque assédios virão, processos de demissão, mas a gente não pode jogar com a dignidade.
nem a nossa própria, nem de outrem. Já existe um pouco essa inserção do psicólogo nas empresas, nos RHs, né? Que, quer dizer, já existe essa cunha, né? Essa pressão toda. A gente tem uma pergunta aqui. Fernanda, você comentou sobre, acho que o termo que você usou foi defesa de políticas públicas. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais em relação às redes, né? Como que a gente pode, de repente, pensar na comunicação direcionada à comunidade mesmo, né? A quem não faz parte do público, assim, de psicologia, né? Ou relacionado à saúde pública, mas à comunidade mesmo. Como que eles podem ter acesso à informação um pouco mais clara, de repente? A Renata, né? Eu só estava querendo falar um pouco da produção das teses também, né? Acho que a gente tem aqui um cenário no mundo do trabalho que indica que, infelizmente, os níveis de adoecimento relacionado ao trabalho vão bombar. Que esse cenário de precarização, de regulamentação dos bicos, enfim, de precarização, deve produzir novos padrões de desgaste à saúde, etc. No campo da psicologia, a gente tem uma psicologia tradicional hegemônica que nem considera o trabalho como dimensão importante na produção de sofrimento psicológico. Né? Enfim, eu estou reivindicando aqui, talvez, enfim, que a gente possa pensar sobre a inclusão no próprio sistema conselhos da discussão sobre saúde do trabalhador, saúde mental e trabalho, perícia judicial, várias coisas que apareceram aqui hoje, né? Porque o campo do trabalho que tem maior assento aí, histórico na psicologia, é o campo da psicologia organizacional, que mencionado ali, né, que a gente sabe que entra em rota de colisão com isso que a gente está discutindo hoje. Assim, eu acho que a gente tem uma questão, somos poucos, mas como é que a gente vai fazer valer dentro do sistema conselhos e valer como pauta essa discussão? Já que vários atores sociais buscam a psicologia, e muitas vezes sem resposta, com essa questão. O que é esse sofrimento, como enfrentar isso, como entender isso, e o psicólogo, a psicóloga, na perspectiva tradicional e hegemônica, só responde a família, a mãe, o pai, a figura paterna, a figura materna, enfim, aquele desenvolvimento praticamente endógeno das pessoas que certas psicologias promovem aí, né? Então, é mais uma provocação para a gente, talvez, construir teses que apontem em caminhos... Então, desculpe, você falou seu nome, eu não gravei. Perdão, então, eu achei que eu tinha esquecido. Então, Raquel, eu acho que você falou é fundamental. E a gente tem avançado um pouquinho nisso, nessa coisa desses espaços mais amplos, que é a luta antimanicomial, porque aí você estabelece diálogo com os usuários e com os familiares, que é à frente dos trabalhadores da assistência, porque aí a gente vai dialogar com musicoterapeutas, vai dialogar com terapeutas ocupacionais. Então, você amplia esse leque e, ao mesmo tempo, tem uma relação de parceria, e a gente ajudou, enquanto Fórum dos Trabalhadores Nacional e Estadual, a fundar um Fórum Nacional de Usuários da Assistência Social, para que essa relação seja também de empoderamento desses usuários da rede de assistência. E a gente tem acompanhado todo um debate também, e isso foi muito dito na outra mesa pela colega, agora vai me falhar o nome dela, que falou sobre o trabalho doméstico, que é a questão do enfrentamento do racismo e do racismo institucional. Então, a gente fez um coletivo dentro do sindicato que pensa a questão dos psicólogos e psicólogas negras e quais as relações que essas pessoas enfrentam no seu cotidiano e as suas dificuldades pessoais, mas também toda uma relação do atendimento a pessoas na sociedade e o racismo sendo negado, né? Então, a importância do profissional se conscientizar desta relação, e que aí passa pelas redes de proteção e resistência. E aí a gente tem uma proximidade com alguns grupos que têm feito o debate sobre os tribunais de exceção, as relações de genocídio na periferia, genocídio da população negra, para apontar e estabelecer esse diálogo que você um pouco perguntou se ele acontece. Eu acho que ele acontece ainda em pequena medida.
é pouquíssimo, é ali uma centelhazinha perto do tanto que precisa ser feito, né? E aí a gente tem, no outro lado, a relação que aí acaba ficando quase que um jeito de fazer psicologia que vai virando elitizado, que são os atendimentos consultórios, e a tentativa de romper com esse elitismo, com os atendimentos, por exemplo, da psicanálise na praça pública, que são lá os grupos que têm ido atender na Praça Roosevelt e tal, mas que acabam pegando um recorte de pessoas também que teriam, de algum jeito, acesso a atendimentos, né? Então, a gente precisa avançar muito, né, para chegar mais nas periferias e fazer um diálogo mais franco e ajudar a compreensão de todo esse processo. Porque cola na periferia o discurso da meritocracia, porque casa com o discurso das igrejas evangélicas, né? E a gente precisa fazer apontamentos em que a gente traga a laicidade para a política pública, né? E essa relação do que a gente está enfrentando na política de saúde mental. A gente tem audiência pública, dia 27 agora, da nova política de saúde mental, que é manicômio de novo, é eletrochoque, é a nova velha. Né? Até me arrepia de falar essa meleca. Mas é isso que vai acontecer no Senado, com a configuração Senado e Câmara Federal, com as características que tem hoje, e aí a gente vai lá para protestar, para ouvir o que eles vão dizer e depois criar subsídio para fazer o enfrentamento, mas tem rios de dinheiro indo para a comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica é a volta dos manicômios, ou a legitimação desses manicômios que já existem há 50 anos no Brasil, escondidinho nos rincões, que é Bíblia, caixão, exploração do trabalho escravo, dizendo que isso é método de tratamento, né? Então, a gente precisa escancarar essas coisas e avançar mais. E aí, um pouco do que a Renata trouxe, eu acho que é isso, Renata. A gente precisa fazer um pouco o contraponto do tradicional POT, né, Psicologia Organizacional do Trabalho, com uma psicologia crítica do trabalho. Então, trazer elementos que vão também avançando nessa relação de pensar as relações de trabalho de uma maneira crítica, enfrentando os assédios, enfrentando as violências e dando as condições de saúde mental no trabalho. É interessante você ter falado isso, algumas coisas aí, que a Helena Pintor, que é uma psicóloga, né, que algumas pessoas conhecem, ela me mandou uma mensagem falando, olha que interessante. Então, saiu na BBC uma experiência no Zimbábue, que as pessoas tinham depressão, porque lá eles atravessaram muitas guerras civis, lá entre eles, é uma coisa terrível. Então, por conta disso, por conta da precariedade toda da vida, as pessoas tinham muita depressão. Bom, e aí não tinha psiquiatra, tem 12 psiquiatras, parece, no país, pelo que a matéria fala, não sei o quê. Só fala de psiquiatra, não fala nem de psicólogo, talvez nem tenha psicólogo, não sei, eu não conheço o Zimbábue, não sei dizer. Mas aí a matéria fala o seguinte, então o psiquiatra começou a pensar como é que ele poderia fazer. E ele começou a mobilizar, então, as avós. Então, as avós que eram conselheiras nos diferentes locais, não sei o quê, e começou a trabalhar com as avós para que elas fossem pessoas também, agentes de promoção de saúde daquelas pessoas, os jovens, tal, que queriam se matar, índice de suicídio alto, não sei o quê, tal, tal. E aí, o que depois eles fizeram? Para dar uma cara científica, falar, bom, isso aqui não é um experimentalismo, não é feitiçaria nem nada, pegaram um grupo de depressivos aqui, depressivos ali, e depois compararam daqueles que tinham uma assistência, ou, melhor que uma atenção, né, dessas avós, e verificaram que, depois de um certo tempo, essas pessoas depressivas que estavam sob os cuidados das avós melhoravam muito, cuidavam muito. Quer dizer, o que é isso? Nada mais é do que o resgate da solidariedade. Da solidariedade, posso contar com alguém, posso conversar com alguém. Então, isso que você está falando desse trabalho que é feito lá na Praça Roosevelt e que você tem a pretensão de colocar nas periferias, eu acho que pode fazer uma coisa conjunta com pessoas da comunidade e tal, né? Me parece, que eu acho que é muito interessante, porque daí essas pessoas vão ver o valor, inclusive do psicólogo, né? Inclusive assim, do psicólogo, não como aquele cara de consultório que vai lá, a mulher, né? Geralmente é psicóloga, né? De consultório que vai lá e toda uma coisa muito misteriosa. Não, nada do que nós fazemos pode ser misterioso, tem que ter sentido para as pessoas. A medicina também. O saber médico, ele é guardado às 7 chaves, porque isso significa poder, só por causa disso. Mas, na verdade, o que o médico faz
É claro que tem coisas tecnológicas que são muito específicas, mas o que o médico faz, na sua grande maioria, é simplesmente compartilhar um saber básico do ser humano, que deveria ser isso. Então, nenhuma prática pode ser misteriosa para o usuário, para quem vai se beneficiar dessa prática. Acho que a gente tem que compartilhar, estimular a solidariedade. Nós temos que ser solidários em todos os momentos, não só enquanto a gente está como profissional, mas em todos os momentos. Quando a gente vai comer no quilo, aqui a gente tem que conversar com caixa, tem que conversar com todo mundo que está na fila, tal. Vai ter cara feia, não tem importância. Eu acho que é isso, trabalho o tempo todo, né? É militância o tempo todo, eu digo assim. Eu acho que é isso. E não descuidem, por favor, do conselho e do sindicato. Assim, atenção, porque esses caras estão atacando todas as frentes e querem as instituições, as entidades, porque os médicos nós já perdemos, pelo menos por alguns anos, né? Então, para seguir para as considerações finais, só confirmar, realmente, ninguém quer mais fazer nenhuma colocação, alguma pergunta? Não? Então, vamos para as considerações finais, começando pela Maria Maeno. Bom, eu gostaria de agradecer, realmente aprendi bastante nessas horinhas aqui, foi muito gostoso. Já tive contato bastante com essa coisa do sindicato, gostei muito do que você falou, achei muito legal. E eu queria só relatar uma coisa, que a Magda Biavasca, que é uma desembargadora maravilhosa da Justiça do Trabalho, contou hoje, né, que os azeiteiros de um país da América Latina, eles fazem todo um trabalho, da Argentina, eles fazem todo um trabalho do começo ao fim, quer dizer, aquela coisa da terra ao prato, né? Eles têm todo esse controle dessa cadeia produtiva. E eles conseguiram o seguinte, conseguiram fazer com que os trabalhadores fixos, trabalhadores da empresa, tenham exatamente os mesmos direitos, tudo igual aos terceirizados. Bem, com isso, acabou-se a terceirização, certo? Porque, para mim, tanto faz ser de empresa X ou Y, se eu tenho exatamente os mesmos direitos, tanto faz. Então, eles conseguiram, naquela cadeia, nos azeiteiros, fazerem valer essa coisa da não implementação na prática da terceirização. Eu acho que a gente tem que buscar essas fissuras, essas coisas, assim, mesmo que seja pequena, é um exemplo e a gente tem que ter criatividade para inventar outras coisas, né? Então, eu convido vocês, e se a gente souber de mais coisas, acho que a gente deve compartilhar até para poder um aprender com o outro. Tá bom? Obrigada, então, pelo convite, pela oportunidade. Eu também agradeço a possibilidade de estar aqui, de conviver com vocês, de ter a troca com a Maria, que há tantos anos a gente se conhece, convive, e a possibilidade mesmo da aprendizagem, né? Que eu acho que são desses momentos que a gente se retroalimenta para ganhar energia e fazer os enfrentamentos. Tem hora que a gente está se sentindo ali tão fraquinho, tão desanimado, e aí vê que tem mais gente na luta, mais gente pensando firmemente na vida e numa vida com qualidade, com amorosidade, e é disso que a gente tem que se alimentar. Então, é importante que vocês construam as teses, como a Renata já destacou, Magna também nas suas falas, e que participem das próximas etapas. Por quê? Porque, para fazer o enfrentamento a esses ataques que as entidades têm sofrido, a gente precisa ter um congresso, um pré-congresso com um número suficiente de pessoas, um congresso que a gente atinja o quórum para levar o máximo de delegados para a etapa nacional. As etapas vão ser aí todas no primeiro semestre do ano que vem, e também chamar para que vocês se envolvam nas conferências nacionais de saúde e assistência, porque também são instrumentos tanto de defesa das políticas públicas e da qualidade de vida da sociedade, mas também de empregabilidade para as psicólogas e psicólogos. Então, que a gente siga junto nessa luta. Obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Maria e Fernanda. E aí eu gostaria de agradecer também ao CRP pelo convite para eu vir fazer essa mediação. E aí, para concluir, acho que foi a Débora Laís que citou a Bader,
né, e das falas que foram surgindo, a Badra sempre fala na aula, assim, né, eu acho que é uma passagem do Spinoza, né, do quanto que as pessoas muitas vezes lutam pela servidão, acreditando que estão lutando pela liberdade, né? E aí, das falas que foram surgindo, eu acredito que é muito pelo desconhecimento, né? Então as pessoas, elas, né, aí chega lá o 17, né, como a Maria falou, e fala assim, não, a pessoa tem que ter ou o trabalho, né, já tem o trabalho, por que tem que ter direitos? Né? E aí as pessoas, elas acabam acreditando nisso, né? E falam, não, né, eu sou muito grato, eu tenho trabalho, eu tenho oportunidade, né? E esquece das condições, né? Então, quando existe essa possibilidade de a gente, né, ter um espaço para discussão e poder falar disso e passar para frente, né, então, essa iniciativa de ter lá uma galera na Paulista falando de previdência, né, falando do SUS, eu fico pensando que esse também é um caminho, né, porque nesse momento de que tudo está desmontado e que parece que a gente não tem nenhuma possibilidade, tem gente que não está conseguindo enxergar, eu penso que o caminho é a gente falar, né? E não ficar, não adianta a gente ficar assim, não tenho o que fazer, a gente tem que, sim, né, não ser otimista, né, de forma vazia, mas de pensar que existem caminhos, sim, para a gente seguir, né? E quais são esses caminhos? Começar pelo diálogo e a compreensão de quais são os problemas, né, para a gente poder enfrentar esses problemas. Então, eu fico pensando que é isso, né, que a gente tem caminhos difíceis aí para frente, a partir de 2019, mas temos também as possibilidades, né, e espaços, enfim. Então, a gente tem que buscar, né, enquanto categoria, promover esses espaços e fazer propostas e pensar junto, né, para encontrar os caminhos para como a gente segue e enfrenta. Esse trabalho de formiguinha na torcida jovens e tal. E a nossa pretensão, claro, não é nos restringirmos a Paulista, mas fazer isso no país inteiro. Tem gente se reunindo em Campinas, tem um pessoal que vai fazer no ABC, tem um pessoal da Pastoral Operária que vai fazer numa outra região. Então, assim, são onde nós moramos, onde nós ficamos, fica mais fácil. Tem gente vindo de Campinas para a Avenida Paulista, por enquanto, mas eles querem ficar em Campinas e vão começar a fazer núcleos nos lugares aí. Então, acho que é isso, o que for mais fácil para a gente. E qualquer lugar tem gente, né? Então,